hoje tive mais uma vez a ousadia de vir aqui neste plenário e enfrentar com vocês o tema sobre a reforma política que vem se desenrolando no Congresso Nacional. Nós que na OAB temos como principal premissa a defesa dos direitos da cidadania. Nós, está afeto ao exercício da advocacia, sobretudo a partir da vigência da Constituição de 1988, foi outorgado ao advogado a institucionalização do exercício da advocacia através da redação do artigo 133. E se nós tomarmos como parâmetro a advocacia, nós vamos observar que é a única profissão que está inscrita na Carta Política da República. Não existe nenhuma outra profissão, senão a advocacia, com o seu conceito, né, inscrito, esculpido na Constituição Federal. Isso traz um resultado muito positivo para todos nós, advogados, porque nós passamos a ter um conceito, né, junto à opinião pública, à OAB, que é sempre a entidade mais bem avaliada pela opinião pública, em razão da sua própria credibilidade, em razão da sua imediata intervenção em todos os assuntos de interesse da cidadania, da população. Vocês podem se lembrar, talvez os mais antigos, e aqui nós temos um ex-vereador da cidade de São Paulo, o vereador Murad, que vai afirmar, vai avalizar o que eu vou dizer, por exemplo, a passagem, né, da luta pela redemocratização do país, onde nós lutamos para trazer novamente a plena vigência do Estado democrático de direito. Depois, a convocação da Assembleia Nacional Constituinte para que nós pudéssemos reerguer uma redação mais com a sintonia, mais afinada com a sintonia do povo brasileiro. E logo em seguida, lamentavelmente, na primeira eleição direta de presidente da República, foi a OAB quem propôs o processo político de impeachment contra o presidente Collor, né, em razão de algumas falhas, de algumas práticas de ilícitos no curso da campanha eleitoral. E é muito estranho, porque se nós hoje traçarmos um paralelo entre 1990, no governo Collor, aonde se achou absolutamente absurdo o presidente Collor ter na sua cozinha um veículo Elba que poderia ter sido adquirido com os restos, com as sobras de campanha, né? E naquela época o financiamento fora feito somente com o dinheiro privado, não houve participação das empresas, das pessoas jurídicas, né? E hoje nós estamos assistindo alguma coisa que revela que o país realmente se coloca na dianteira no mundo pela ousadia em que foram feitos os atos de corrupção, sacando dos cofres públicos, sacando das empresas públicas do nosso país, um numerário vultuoso, onde houve efetivamente até um desequilíbrio financeiro do país, um desequilíbrio financeiro da União, quanto ao nosso orçamento em vigência agora em 2015, porque realmente isso resulta do prejuízo que vem assentado no orçamento desde o exercício
de 2014, e, obviamente, isso decorre da prática abusiva, né, da classe política, de uma parte da classe empresarial, que se propôs realmente a exercer esses atos ilícitos que culminaram com um prejuízo monstruoso nos cofres públicos da União. Nós ficamos indignados, porque realmente é um grande abalo para todos nós, brasileiros, essa situação. Não obstante, nós já, a partir de 2006, ter atravessado aquela questão do mensalão, que culminou com a prisão de diversos políticos, né, pelo Supremo Tribunal Federal, mas foi retomado o processo corruptivo, né, maligno da corrupção, e o Brasil ficou realmente um pouco estagnado, porque nós vimos que todo o sistema político do país estava contaminado pela corrupção. E nós não vimos o debate para iniciar, né, as discussões acerca da reforma política. E a reforma política atrelada com a ciência política como uma atividade de reflexão e a política como uma atividade de competição ficou praticamente estagnado. E nas eleições de 2014 ficou muito bem acentuado de que aquele processo eleitoral, né, onde houve um acirramento muito grande nas campanhas de dois candidatos a presidente da República, a Dilma Rousseff e o Aécio Neves, né, se aproximaram muito no resultado. Isso foi graças à participação popular, que entendendo que deveria haver uma mudança no nosso país. Mas eu penso que, lamentavelmente, alguns tópicos, né, exercidos pelo partido que concentrava o poder central, por uma pequena margem de votos, acabou trazendo um resultado positivo à candidata que pleiteava a reeleição. Mas a verdade é que nós estávamos, naquela época, já um pouco contaminados pelaquela vontade, pelaquela gana de ver alguma mudança, não é? E tivemos, né, manifestações populares em todo o Brasil, em que o povo foi às ruas exigir alguma mudança, e que o povo pretendeu obter, né, dos nossos representantes no Congresso Nacional mudanças substanciais para que pudéssemos fazer alguma modificação que pudesse resultar numa legislação mais moderna, extirpar do processo eleitoral brasileiro algumas condições de favorecimento a determinados candidatos e não, no sentido geral, em se manter a igualdade de condições entre todos aqueles que concorrem no certame eleitoral. A verdade é que no mês de junho, no final do mês de junho, houve essa grande manifestação e o governo central se propôs inicialmente fazer uma grande mudança, e essa mudança poderia ser por plebiscito. Evidentemente que todos nós aqui estamos falando numa plateia onde as pessoas têm intimidade, não é, com a Constituição, têm intimidade com as letras jurídicas, né? Não é possível se fazer uma reforma política através de plebiscito. Quer dizer, se coloca dois temas e vamos convocar um plebiscito e o povo vai votar. Não é assim. Penso que o caminho mais correto, e eu venho criticando isso acentuadamente, teria sido a Câmara Federal, o Senado da República, convocado a população, sobretudo aqui no estado de São Paulo, no maior contingente eleitoral do país, aproximadamente 32 milhões de eleitores, quase maior que a população
da República Argentina e nós, com os deputados, fazermos um debate sobre essa questão. Mas aí a detentora do Poder Central disse que não, que seria melhor uma constituinte reservada exclusivamente à reforma política. E isso, evidentemente, no outro dia ela já tinha abandonado a ideia e voltou a insistir naquela questão do plebiscito. Os grandes jornalistas que escrevem sobre política no país chegaram a afirmar em editoriais que o plebiscito era um golpe. Isso é realmente muito verdadeiro, porque sem debate da população, sem debate com o eleitor, que é o grande ator do processo eleitoral, porque é através do eleitor que se cumpre a premissa básica do Estado democrático de direito, que trata do voto direto, secreto e igual para todos. Talvez seja a única cláusula gravada na Constituição que fala da igualdade e que ela é cumprida, porque o meu voto vale a mesma coisa que o voto da Maria Silvia Salata. Então, essa já é uma premissa importante de respeito a essa questão da reforma política. Evidentemente que nós, aqui na OAB, há muitos anos, nós estamos enfrentando, com debates internos, como esse de hoje, sobre o tema de reforma política. E eu me lembro que eu me aventurei, depois de um grande seminário que foi realizado aqui, no primeiro andar, com o presidente e o relator da Comissão da Reforma Política à época, presidente deputado Alexandre Machado, hoje prefeito da cidade de Duque de Caxias, reeleito, era deputado federal, e foi disputar a eleição e foi reeleito, e o deputado, hoje senador da República, Ronaldo Caiado. E lá naquela época nós discutimos durante 2 dias os principais temas sobre a reforma política. E esses temas frequentemente estavam inseridos nos principais editoriais da grande mídia escrita do país, que se falava sobre o debate da lista fechada, se falava sobre o financiamento público exclusivo de campanha eleitoral, se falava a mudança dos detentores de mandato eletivo nos anos de eleição, e vamos lembrar que somente surgiu novamente no cenário jurídico brasileiro a fidelidade partidária a partir de 2007, quer dizer, desde a emenda número 25, que foi editada um pouco antes da promulgação da nova Constituição, não se falava em fidelidade partidária. Então, era aquela pouca vergonha no Congresso Nacional, o deputado trocando de mandato para poder valorizar mais um partido, para obter mais alguns minutos na televisão, no uso do horário gratuito, na propaganda política da campanha eleitoral, como também na propaganda partidária reservada nos blocos nacionais e estaduais. Também se discutia, naquela época, a proibição na celebração de coligações partidárias nas eleições proporcionais. Se discutia essa proporcionalidade na distribuição do tempo da propaganda, bem como a questão do fundo partidário, das cotas referentes ao fundo partidário, que são distribuídas a todos os partidos políticos. A verdade é que nós estamos caminhando, e aqui a OAB se acentuou nesse debate, né? E nós, mais recentemente, nos firmamos em razão de selecionar alguns temas importantes que nós deveríamos debater para talvez levar alguma proposta à Câmara Federal. A verdade é que nós ficamos centrados nos principais temas, né? O tema principal que eu reputo
de número 1 seria a alteração do sistema eleitoral vigente para a escolha dos nossos representantes no Poder Legislativo. Evidentemente que esse tema ele é muito desgastante, sobretudo para o eleitor de São Paulo, porque se nós tivéssemos realmente uma proporcionalidade rigorosa, como diz a Constituição Federal, nós não teríamos somente 70 deputados representantes de São Paulo na Câmara Federal. Nós teríamos mais de 110 deputados. E muitos estados não teriam 7 deputados, teriam no máximo 1 ou 2 deputados federais. Então, nós reputamos isso muito importante, nos debatemos, conversamos sobre a questão será que é viável a permanência da lista aberta, o eleitor ir lá no dia da realização das eleições e escolher no painel, para colocar o seu voto na urna eletrônica, a lista aberta? Ou seria melhor nós pensarmos que poderíamos evoluir um pouco mais, como as grandes repúblicas europeias, e optar pelo voto distrital misto? Ou pensar que poderíamos debater, e esse foi o grande debate, foi rejeitado pela Câmara Federal, o voto majoritário, o distritão, onde o partido, um dos partidos que patrocina a base aliada da Presidente da República, gostaria de implantar no nosso país, e que seriam eleitos aqueles mais votados nos estados, então seria exterminada, não é? No Brasil, as minorias não teriam mais representatividade na Câmara Federal, o povo não teria representação, não é? Pelas minorias, somente aqueles mais votados, que possivelmente seriam os representantes das grandes corporações financeiras do país, porque, na verdade, eles seriam financiados pelo poder econômico, não é? Mas poderíamos estudar também o sistema nacional com lista fechada, né? Se votaria somente no partido, e o partido em quem escolheria os seus representantes na Câmara Federal. Eu quero aqui fazer um parêntese e dizer que esse sistema ele vem sendo usado muito na América Latina. Hoje, o sistema que nós temos, que é o sistema de lista aberta, só tem predominância em 2 países na América Latina, é o Brasil e a Colômbia. Todos os demais países adotaram o sistema proporcional de lista fechada. Quem indica é o partido. Eu procurei estudar, mas eu penso que a dimensão continental do nosso país ficaria um pouco difícil implantar isso daí, porque nós teríamos 27 subeleições realizadas sobre o manto, sobre a cobertura de um partido político, onde haveria algumas distorções. E eu falei há pouco sobre o desequilíbrio da proporcionalidade que prevê a Constituição Federal, mas nós teríamos um modelo talvez ideal, o voto distrital puro, que seria muito fácil de ser implantado no país. 144 milhões de eleitores, divide por 513 vagas existentes na Câmara Federal, nós já teríamos apurado o quociente de cada deputado. E cada estado, com o seu número, né, abrangente de eleitores, teriam eleitos os seus deputados. Então, por exemplo, o estado de Roraima, certamente, só hoje, com 7, seria reduzido para 1 representante. O estado de São Paulo, de 70, iria para o número de... Não, 116 ou 114. São Paulo seria praticamente 1/5 da representação total da Câmara Federal. Então, ficou-se ao léu esse debate, porque, na verdade, não ocorreu nada. Se colocaram em votação
as propostas, e foi imediatamente todas rejeitadas e mantida o atual sistema, que é o sistema de representação proporcional, que é esse que vige atualmente no nosso país. Não se discutiu a questão do voto facultativo ou do voto obrigatório. Foram lá, não, vamos manter isso. Eu, recentemente, estive na eleição no Chile e assisti uma eleição que eu não tinha tido a oportunidade de ver ainda, depois de mais de 30 anos do exercício da advocacia, que foi a primeira eleição implantada no Chile com o voto facultativo. O que aconteceu? A população perdeu o entusiasmo. No dia da eleição, não havia nenhuma manifestação popular nos locais de votação, na cidade, como nós estamos acostumados a ver aqui no país, né? Uma camiseta, uma bandeira, o carro. Isso. E, no primeiro turno, que foram eleitas para disputar o turno final, duas mulheres, a Evelyn Matei e a Michelle Bachelet, cujo resultado do comparecimento não atingiu 50%. Já no segundo turno, não atingiu 40%. E a Michelle Bachelet teve em torno de 20 e poucos por cento dos votos válidos. O que acabou culminando com a falta da legitimidade da eleição dela. Não houve o exercício da consagração da soberania popular na eleição da Michelle. E se vocês lerem hoje, mais recentemente, a imprensa chilena, vocês vão se atentar que ela está com uma rejeição um pouquinho acima da nossa presidente. Ela está chegando às raias de 80%. O que é isso? A falta da legitimidade popular. O povo não votou nela. E ela não tem aquela consagração da soberania popular. E não se foi discutido na reforma política a questão dos suplentes de senadores, não se foi discutido se extinguem as coligações partidárias nas eleições proporcionais, parlamentares, mas se cria um instrumento de defesa dos partidos minoritários, das minorias, para participarem do funcionamento legislativo. E não se discutiu também a questão da fidelidade partidária, porque nós temos uma fidelidade partidária hoje inscrita no ordenamento jurídico, mas através de uma resolução que foi editada pelo Tribunal Superior Eleitoral através de um ato normativo. Evidentemente que nós, advogados, nós que integramos a cidadania brasileira, não podemos aceitar que um tribunal redija uma resolução disciplinando uma questão que está diretamente vinculada na Constituição Federal, no artigo 17, no que tange a disciplina do parlamentar e a disciplina, a autonomia dos partidos políticos. A verdade é que tudo isso, e eu costumo dizer nas minhas palestras, eu andei no estado todo esse emaranhado de irregularidades, de dificuldades, causou essa vergonha aqui. Um deputado federal preso, com decisão transitada e julgada, e todos nós sabemos que o artigo 15 tem aplicação imediata, e todo aquele que tiver decisão criminal transitada e julgado, ele tem imediatamente suspenso os seus direitos políticos. E aqui no Brasil aconteceu isso. Ele ia algemado lá na Câmara Federal para disputar o voto, para saber se ele seria cassado ou não, porque ainda estava pendente o mandato dele, quando, na verdade, essa questão está determinada na Constituição Federal, no artigo 15. Então, foi uma falta de respeito ao eleitor brasileiro, à cidadania brasileira, permitir um evento dessa natureza e se deixar de lado o estudo das propostas da reforma política. Mas me dizia agora há pouco a nossa jornalista da TV Cidadania se nós
advogados, ainda temos uma grande abertura de trabalho no direito eleitoral. Eu atuo há muitos anos no direito eleitoral. A Maria Silvia é minha colega de escritório, trabalha comigo já há mais de 12 anos. Tem o Ricardo Salata também. E eu vejo que é um mercado importante para a advocacia. Eu me lembro aqui, há uns 4, 5 anos atrás, eu fui convidado pelo Departamento de Cultura para proferir uma palestra num domingo de manhã para jovens advogados e falar sobre o mercado de trabalho do direito eleitoral, do direito partidário e do direito político, uma nova fatia no mercado para a advocacia. Eu fiquei impressionado com a presença. Na época foi, no ano, a palestra mais bem avaliada e mais bem frequentada, evidentemente que no índice, né, aqui na sede central da OAB. Mas, então, a gente fica um pouco preocupado com isso, porque a própria imprensa tem dado, né, um destaque muito especial para a participação do advogado no processo eleitoral. E agora, recentemente, um jornal de grande circulação no país editou uma matéria de uma página inteira no primeiro caderno de política, dizendo: os advogados eleitorais ganham status e mercado com a judicialização da política. Mas, pô, judicialização da política, o que é isso? Então, nós vamos debater daqui a pouco sobre essa questão da judicialização das eleições e da politização do Poder Judiciário, né? Essa questão que está incomodando a cidadania brasileira, o eleitor eleger determinada pessoa e depois vai lá ao Tribunal Regional Eleitoral, os juízes eleitorais, e caça o mandato daquele que foi eleito, você entendeu? Rapidamente e tal. Isso está incomodando um pouco. Eu fiquei um pouco impressionado recentemente, eu representando aqui a nossa seccional, a OAB de São Paulo, representando o Dr. Marcos da Costa, nós que temos assim um cuidado muito especial de participar de todos os eventos, né? E eu fui participar de um evento que compareceu o ministro Dias Toffoli, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e ele disse, até num tom de brincadeira, que o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo já tinha cassado, aqui no estado de São Paulo, mais que a Revolução, mais que os atos institucionais. Então, realmente para se preocupar isso aí. Mas, voltando àquela história do advogado, isso daqui eu estou falando rapidamente, para dar uma ideia para vocês, foi despendido na eleição passada, para vocês terem uma ideia, e eu não sei se está misturado aqui o Lava Rápido ou o Lava Jato, 5 bilhões de reais nas eleições passadas. Os candidatos a presidente da República gastaram aproximadamente 830 milhões, os governadores 1 bilhão 150, os deputados federais 1 bilhão, deputados estaduais 1 bilhão e 200 e os senadores 252 milhões. Isso aproximadamente um número de 5 bilhões. E aqui agora eu queria falar com vocês, e o partido majoritário do que detém o poder central tinha a proposta de tentar usar 1 bilhão do Tesouro Nacional para fazer o financiamento público das campanhas eleitorais, ao custo de R$ 7,00 a cada eleitor, né, que ia onerar o orçamento da República. E eu fiz aqui agora essa conta depois das eleições, falei, como é que pode? Se esses 5 bilhões que eu apurei aqui, esses 5 bilhões, são os números que eu extraí das contas de campanha que foram apresentadas nos tribunais regionais e no Tribunal Superior Eleitoral. Isso daqui é um dado oficial do Tribunal Superior Eleitoral. 5 bilhões. E o financiamento público gastar 1 bilhão. Esses 4 milhões que foram despendidos nessa campanha, como eles somem do processo eleitoral? De repente, né, repentinamente, um passo de mágica instantâneo, né? O mágico vem falar, agora a campanha no Brasil não vai custar 5, vai custar 1. Coisa esquisita. Mais ainda, dos 5 bilhões, o PT, o PMDB, o PSDB consumiram 60% disso. Então, foi
3 bilhões consumido pelos esses 3 partidos. E houve um pagamento que é um financiamento indireto das campanhas eleitorais, um financiamento público, que é a compensação fiscal para essas empresas, para as emissoras de rádio e televisão, quanto ao uso do horário gratuito. Portanto, isso fica uma coisa aparelhada, né? É um novo mercado de trabalho para o advogado, sobretudo se nós analisarmos que as eleições no Brasil vêm crescendo o comparecimento assustadoramente. Na eleição de 1945, logo depois da Assembleia Nacional Constituinte, em que foi eleito o general Marechal Dutra, só 11% da população do eleitorado compareceu nas urnas. Em 1960, em que foi eleito Jânio Quadros, 22%. Nas eleições de 2010, 74%. Nas eleições de 2014, no primeiro turno, 71%, no segundo turno, 72,50%. Veja o aumento que houve. E isso é uma movimentação da classe política, isso, aquilo. Então, nós temos que nos aparelharmos, nós, advogados, para poder participar desse processo, né? Porque realmente um espaço profissional que está reservado para o advogado, porque aqui cada deputado, cada candidato a governador, cada senador, presidente da República, certamente vão ter que ter, dependendo da candidatura, uma equipe de advogados para poder cuidar desses assuntos. Os assuntos de interesse da campanha, no que trata a propaganda, prestação de contas e etc. Veja que nós estamos hoje com um problema muito sério, porque o Brasil enfrenta uma inflação de partidos políticos. Nós temos hoje 32 partidos políticos registrados no Tribunal Superior Eleitoral, sendo que desses 32, 22 mantêm representação na Casa Legislativa. Somente 10 partidos não têm. Mas desses 22 partidos políticos, 11 partidos elegeram 20, o total, em 11 partidos elegeram o total de 20 deputados. Então veja que existe uma predominância ainda dos grandes partidos políticos dominando a cena política do Congresso Nacional. Eu penso que toda essa omissão que houve até agora se lastreia numa induvidosa negativa de exercer a plenitude do mandato pelos deputados federais e pelos senadores. Porque eles sempre evitaram de enfrentar o tema da reforma política. E essa omissão do Congresso Nacional de não enfrentar a questão da reforma, da necessidade de se elaborar uma reforma política, trouxe ao bojo do direito brasileiro o fenômeno da intersecção dos 3 poderes no direito eleitoral, ou, mais conhecido, como o ativismo judicial, que no direito eleitoral formalizado através da jurisprudência predominante formada no Supremo Tribunal Federal e através do poder normativo do Tribunal Superior Eleitoral, mantido nas suas resoluções, que formam esse conjunto em que nós conhecemos hoje no direito brasileiro e que ele está vindo já de longa data. Eu, há tempo, lendo alguma coisa sobre a Revolução Francesa, é uma coisa interessante a gente ler sobre as atrocidades do Napoleão Bonaparte, e eu encontrei uma frase de um primeiro-ministro que exerceu a função logo depois da Revolução Francesa, e que ele disse que quando a política adentra o recinto dos tribunais, a justiça se retira por uma das portas. E isso é verdade se nós formos fazer um estudo mais profundo
sobre essa questão do ativismo judicial. E se nós falarmos rapidamente, nós vamos encontrar diversos temas que foram solucionados nos tribunais e houve a omissão do Congresso Nacional em debater o tema, por exemplo, aquela questão que foi tratada na verticalização dos partidos políticos. Vão se lembrar, na eleição presidencial de 2002, né, foi o Tribunal Superior Eleitoral, no ano da eleição, que fixou essa questão da verticalização. Depois, a extinção da candidatura nata era dispositivo da Lei Geral das Eleições, já vigente em 2002, quando o tribunal entendeu, o Supremo Tribunal Federal entendeu como inconstitucional essa regra, né? A criação dos institutos de formação política pelos partidos políticos, porque o fundo partidário reserva um determinado percentual para ser aplicado no estudo da ciência política, e aí houve uma provocação do Ministério Público nesse sentido, mas a verdade é que, não obstante essa afirmativa, não se tem regulamentado, e eu não pergunto aqui, tenho certeza que não existe nenhum advogado que participou como cidadão, como advogado, como eleitor, num curso de ciência política em algum partido político. Uma coisa que modificou o cenário das eleições de 2004 foi a redução do número de vereadores pelo Tribunal Superior Eleitoral através de uma resolução, o reconhecimento de inconstitucionalidade da cláusula de bloqueio do desempenho, aquela que fixa o número mínimo de votos para que os partidos possam ter o funcionamento parlamentar na Casa Legislativa e ter direito ao uso da propaganda partidária e da propaganda eleitoral gratuita. A questão da fidelidade partidária foi editada, eu já tinha dito anteriormente, pela questão de resolução. Realmente é estarrecedor imaginar que fidelidade partidária vinculado a preceito constitucional sobre partidos políticos seja regulamentado por resolução do TSE. Questões mais recentes, depois de termos enfrentado aquele duro combate do ficha limpa, no que tange ao problema da sua vigência nas eleições de 2010, agora, em 2013, a Câmara Federal medita, no mês de dezembro de 2013, várias modificações na Lei Geral das Eleições, né, e ficaram 6 meses para decidir se ela teria aplicação nas eleições de 2014 ou não, e se reconheceram que não poderia, em razão do preceito firmado no artigo 16 da Constituição, que obriga que qualquer legislação que altere o processo eleitoral tem que ser editada um ano anteriormente à data da realização das eleições. E mais recentemente agora, né, depois de 7, 8, 9 anos de vigência da resolução do Tribunal Superior Eleitoral no que tange à disciplina da fidelidade partidária, talvez para fazer algumas acomodações no país a nível político, o Supremo Tribunal Federal apreciou um pedido de declaração de inconstitucionalidade e reconheceram quem deve somente manter os princípios da fidelidade partidária são os parlamentares. Os cargos majoritários de presidente da República, vice-presidente da República, governadores, senadores não estão, e prefeitos não estão submetidos à disciplina da fidelidade partidária. Realmente, tudo isso resulta na clara e evidente insegurança jurídica do processo político no nosso país. Mas agora nós vamos entrar rapidamente para comentar o que foi votado até agora
na Câmara Federal e no Senado da República, e eu vou tecer alguns comentários rapidamente, porque essa reforma ela não se encerrou ainda. Ela foi concluída começo da semana pela Câmara Federal e está sendo remetido as propostas para o Senado da República apreciar as matérias para se fechar as questões da proposta de emenda constitucional e da legislação ordinária. Mas a verdade é que a reforma começou antecipadamente, lá no início do ano, quando a presidente Dilma editou uma lei enrijecendo os aspectos de criação de novos partidos políticos. Evidentemente que a criação de novos partidos políticos poderia afetar as ansiedades políticas do poder central. Então, ela editou uma lei e aí já estagnou o trabalho de vários políticos que estavam querendo abrirem algumas fendas para que pudesse haver uma possibilidade de haver uma migração, né, de parlamentares de um partido novo dos partidos antigos, porque é uma das cláusulas que se permite a justa causa da fidelidade partidária é exatamente a mudança do parlamentar para um novo partido político. Mas aconteceu um fato, e passou desapercebido pela opinião pública brasileira, que foi a apresentação pelo líder da situação no Senado da República de uma emenda ao orçamento em que foi aprovada pelo presidente da República, aumentando o fundo partidário para a distribuição total das cotas do fundo partidário no total de 867 milhões de reais. Isso realmente causou um certo espanto para todos nós, porque o ano passado teria sido distribuído entre todos os partidos políticos a importância de 308 milhões de reais. E aí, o que chama mais atenção é que, além do senador Romero Jucá, que é o presidente, o líder da situação no Senado da República, né, representante do estado de Rondônia, e ele quem tratou desse assunto e colocou lá, provocou a tramitação já no horário já fora, quando já não tinha muitos parlamentares lá na alta casa legislativa, para se fazer essa generosa distribuição das cotas. E aí a gente fica um pouco mais preocupado e voltamos a fazer uma retrospectiva e vamos verificar que o PT e o PMDB juntos, nesse ano, vão receber pouco mais que 200 milhões de reais na distribuição do fundo partidário. Então, realmente, são grandes jogadas, né, políticas que trazem um resultado fenomenal, né, para a situação. Evidentemente, quem tem esses aparatos, né, não perde a eleição nunca, né, não tem como perder a eleição, porque essa distribuição, o partido majoritário não tem nem como disputar uma contenda, disputar um certame, porque isso foi um ato preparativo, um raciocínio meu, que se passasse o financiamento público, né, eles teriam mais um plus, um resguardo de segunda etapa para se gastar na eleição, porque o fundo partidário, na distribuição das cotas aos partidos políticos, ele pode ser gasto também, não só com o funcionamento do partido nos estados, mas ele pode ser gasto também nas eleições. Então, eu penso que isso já ficou alguma coisa muito bem preparada para isso. Foi votado e não vingou, foi mantido lá na Câmara Federal, vai ser apreciado no Senado a questão do sistema eleitoral. Foi afastado de pronto uma proposta em que realmente poderia surtir um efeito muito negativo no cenário eleitoral brasileiro, que seria a realização de 8 eleições no mesmo dia. Todas as eleições, desde presidente da República até senador, unificando
todas as eleições na mesma data. Isso houve uma provocação não só da OAB, nós através da OAB Nacional, mas também através dos tribunais regionais eleitorais, porque isso certamente ia fomentar a fraude, porque não se teria condições de realizar outras eleições. Imagine que um eleitor, quanto tempo perderia para fazer a votação de outras eleições, certamente ficaria preocupado, poderia haver uma desistência em ele exercer a plenitude do direito de voto, e essa questão também teria um resultado muito negativo para a Justiça Eleitoral a nível de contabilização desses votos, porque teria que se fazer a apuração de 8 eleições. Foi afastado pela Câmara Federal. Nós temos também uma outra proposta que eu acho que foi correta, foi perfeita, que é a extinção da reeleição. Não é tradição do processo democrático brasileiro a reeleição, e nós estamos vendo aí que a reeleição provoca um desequilíbrio entre os candidatos, porque todo candidato à reeleição, no exercício do mandato, e aqui no Brasil não se obriga ao afastamento daquele que está disputando a reeleição do seu cargo, é configurado perfeitamente o abuso do poder político no uso ilegal da máquina administrativa. Então, eu penso que, se for mantido, essa é uma proposta de valorização da cidadania, porque realmente vai se acabar os abusos. Eu falei sobre o voto facultativo, houve uma votação muito rápida, quase que uma votação simbólica, porque já havia um acordo entre os partidos políticos, então foi mantida a cláusula constitucional da obrigatoriedade do voto, e evidentemente que isso vai ser apreciado pelo Senado Federal. Foi votado a questão das cotas das mulheres na composição do Poder Legislativo. É evidentemente que essa proposta, não querendo desrespeitar, mas ela é absolutamente inconstitucional, porque nós não podemos fixar parâmetros, né, de participação quando nós temos no artigo 5º, no caput do parágrafo 5º, né, o princípio da isonomia, o princípio de igualdade de todos perante a lei. Então, nós precisamos realmente refletir que essa proposta ela está eivada de inconstitucionalidade. O financiamento das campanhas eleitorais, isso realmente causa muita polêmica, porque nós temos uma ação direta de inconstitucionalidade tramitando no Supremo Tribunal Federal, que já reconheceu, não obstante não ter sido encerrado ainda o julgamento, mas se tem 6 votos favoráveis para a extinção do financiamento pelas pessoas jurídicas. Ficaria proibido, em qualquer modalidade, pessoas jurídicas, as empresas, as corporações, participarem do processo eleitoral. A doação, então, seria somente por parte das pessoas físicas. Foi aprovada uma proposta, essa é a que está lá no Senado, no Supremo, e que está com o voto de vista suspenso o julgamento por um pedido do ministro Gilmar Mendes. Mas qualquer que seja o resultado, já está reconhecida a inconstitucionalidade, porque já se tem 6 votos favoráveis à declaração de inconstitucionalidade, 1 voto pela improcedência da ação, são 7. Faltam 4 votos, então não haveria como alterar esse resultado. Mas tem uma proposta aí que foi agora votada recentemente, uma das últimas votações que nós tivemos agora sobre a questão da reforma política, que fala da possibilidade, fixa a possibilidade das pessoas jurídicas fazerem a doação financeira ao partido político no curso das eleições. Mas aí eu penso que isso vai ser alguma coisa de temperar a proibição, porque, obviamente, o partido político vai poder repassar a doação aos candidatos. Então, não vejo
mudança, porque se ficar esse sistema, certamente vai se permanecer toda a possibilidade das corporações continuarem a terem influência no processo eleitoral. Eu queria falar alguma coisa para vocês rapidamente sobre essa questão do financiamento. Eu tive duas magníficas oportunidades no processo eleitoral passado, em razão das funções que eu ocupo, tanto aqui na OAB de São Paulo como no Conselho Federal. A primeira delas foi uma entrevista que eu dei para o canal estatal de televisão, da televisão chinesa, em que eles vieram aqui ao Brasil fazerem uma matéria sobre as eleições brasileiras, e lá nós sabemos que o regime é um regime muito rígido sobre o império do socialismo. Então eles vieram aqui explorar a participação da cidadania nas eleições através das doações das pessoas físicas e também dar um enfoque maior sobre a propaganda eleitoral aqui no Brasil. E eu acabei recebendo depois o link, eu achei muito interessante, porque de uma entrevista relativamente longa, eles condensaram alguns poucos minutos e enfocaram a questão da propaganda. E realmente, se nós analisarmos, eu que já andei conhecendo algumas eleições no exterior, a nossa eleição é a eleição mais empolgante. Eu nunca vi nenhuma outra eleição na Europa, nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos, né, onde a participação popular lá é muito grande, assim, um envolvimento da cidadania como no Brasil. E eu acho que isso eles fizeram com a finalidade de incentivar, né, o eleitor chinês. E eu não conheço bem o regime lá, confesso para vocês, mas eu percebi que foi um condicionamento ao eleitor para participar mais das eleições lá na China. Evidentemente, nós sabemos que a predominância lá das eleições é feita através do Partido Comunista Chinês. E a segunda delas foi um grupo de jovens que montaram um filme sobre o financiamento das eleições. E eu, recentemente, fui participar do lançamento do filme, fui junto com a Maria Silva, e achei uma coisa muito interessante. Participou o ex-senador Suplicy, uma jovem de 20 e poucos anos, candidata a deputada federal, por um partido pequeno, e um candidato a deputado estadual pelo PT, que era presidente da Câmara de São Paulo naquela época. E se mostrou a rotina diária de trabalho na campanha eleitoral. Então, as concentrações políticas de um candidato maciça, com distribuição de cerveja, churrasco, reuniões políticas muito bem montadas, com todo o aparato. E a jovem, como é que era o nome dela? A Isa, um pequeno partido, fazendo arrecadações diárias com os amigos para poder fazer as reuniões, fazer os deslocamentos. E teve uma passagem interessante, que ela acho que estava viajando aqui por perto de São Paulo, e chegou no pedágio e ninguém dos dois, o motorista, que era amigo dela, e ela não tinha o dinheiro para pagar o pedágio. Mas então, na campanha eleitoral, tem que se gastar muito para poder... Aí o filme fez um comparativo do que a Isa teria gasto e que o candidato do PT teria gasto, né? Então, você proporcionaliza aquilo, você fica tremendo, né? Porque você vê, os números são assustadores, né? O deputado estadual gastou 3 milhões e a Isa gastou 8 mil reais, né? Quer dizer, ela fazia uma cotização entre os amigos, né? Ela veio aqui na Praça da Sé, por exemplo, tinha que pagar o estacionamento do carro, então cada um dava um pouquinho lá e pagava o estacionamento do veículo. Então mostrou uma grande realidade que é o dia a dia da política no Brasil. Foi uma produção real, né, do exercício da política no Brasil. Quer dizer,
Quem tem dinheiro tem chance de se eleger, quem não tem dinheiro tem chance de levar a proposta, mas com muita certeza não tem chance de se eleger. E eu falava nas minhas intervenções no filme, né, que o partido pequeno ele tem muita dificuldade de eleger os candidatos. Por quê? Porque tem a dificuldade de obter financiamento, não é? Porque as grandes corporações ela não vai dar dinheiro para a Isa, que morava lá na periferia da Zona Sul de São Paulo. Eles vão dar dinheiro para os grandes partidos financiarem o outro. Por isso que eu penso que é um pouco preocupante essa questão de estudar a proposta da lista fechada. O partido político indica lá a relação e vota no partido, e depois os mais votados, os primeiros da lista são eleitos. Então é meio complicado isso da história. Bom, então nós vamos voltar lá, isso são parênteses que eu fiz, vamos voltar à questão das coligações partidárias. As coligações partidárias, por uma posição inicial do Senado Federal, ela foi extinta. Remanesceria no direito eleitoral brasileiro a coligação majoritária dos candidatos ao Executivo. Acontece que o processo foi para a Câmara Federal e a Câmara não se contentou muito com essa posição do Senado Federal em extinguir as coligações partidárias. E também não se discutiu a possibilidade de conceder aos partidos pequenos, às minorias, uma forma deles participarem com chance de elegerem representantes. Eu fiz agora há pouco umas referências que tem partidos pequenos que têm representação na Câmara Federal. E passou agora, mais recentemente, a existir no direito constitucional europeu o Instituto das Federações dos Partidos Políticos, que é uma coisa mais abrangente do que as coligações partidárias. Mas, mesmo assim, o Senado ele não se cogitou disso e a Câmara Federal apresentou uma modificação. Então, a coligação continua a permanecer no cenário jurídico, mas com uma outra forma. Não se pode mais ter os 50% a mais dos candidatos, somente o número de 100% das vagas. Por exemplo, são 94 deputados na Assembleia Legislativa de São Paulo, então o partido político ou a coligação somente poderá lançar 94 candidatos a deputado estadual. Acontece que essa proposta apresentada pela Câmara Federal vai possibilitar a ampliação do uso do horário gratuito, o que é a grande rainha para os pequenos partidos fazerem a barganha política para poder terem uma participação no processo político. Porque vejam quanto custa o minuto do horário gratuito nas emissoras de rádio e televisão. Então você tem um partido que está com, vamos supor, 3 minutos, mas ele traz 6, 8, 10 partidos e pula para 7, 8, 10 minutos. Eu tenho anotado aqui o número de minutos que foram consumidos pelos 3 candidatos, principais candidatos nas eleições nas eleições de presidente da República, e realmente é uma coisa que aqui a gente percebe que a reforma política ela é classista. Não é uma reforma política dirigida ao eleitor brasileiro. Vamos melhorar o processo político no país. Não é nada disso. Aqui está tudo se mantendo a preservação, se preservando os interesses da classe política. Tem aí a proposta, essa eu tenho a impressão que vai haver algum problema, porque ela extingue, reduz numa legislatura o mandato de senador de 8 para 4 anos, mas é a ampliação de todos os mandatos para o período de 5 anos de duração, e isso passaria a acontecer a partir das eleições de 2020 e gradativamente até 2022.
2027 nós teríamos todos os mandatos com 5 anos. Essa eu tenho a impressão que vai causar um debate muito forte no Senado Federal, porque evidentemente os senadores não vão aceitarem a redução do mandato, inclusive numa legislatura, para 4 anos e depois uniformizar para 5 anos. Isso realmente poderá ter um grande entrave e eu acho que poderá acontecer como aconteceu naquela outra proposta do sistema eleitoral, manter como é que está. Evidentemente, se houver essa alteração, né, ampliação dos mandatos, também haverá ampliação dos mandatos dos cargos exercidos pela mesa diretora da Casa Legislativa. Então terão que ser ampliados e eles já estão se acertando aí, não é? 2 anos e meio, se dividindo, em vez da eleição ser no início do ano, será no meio do ano. Estão pensando também, em razão disso, a alteração das datas, está pensando, não, já está aprovado na Câmara Federal, me desculpe, a questão da mudança das datas de posse do presidente da República e governadores, né? Ficaria 5 de janeiro para o presidente da República e vice, e 4 de janeiro para os governadores. Quem sabe no dia 1º eles podem comemorar, né? Não preciso ir dormir cedo para ir depois acordarem para ele tomar posse. Fidelidade partidária, ela vai ser rotulada na Constituição Federal, mas ela vai ser reproduzido o texto que está na resolução do TSE. Então, não muda nada. Estão se criando uma pequena cláusula que trata do desempenho dos partidos políticos nas eleições, bastando a eleição de um único representante na Câmara Federal para se ter direito ao fundo partidário e à distribuição do tempo nas emissoras de rádio e televisão. Essa poderá realmente também causar grande polêmica, que é a questão do voto impresso extraído da urna eletrônica no momento da votação. Isso, num estudo bem detalhado, podem ter certeza que vai gerar abuso do poder econômico, compra ilegal do voto, isso vai ser um retrocesso no processo eleitoral brasileiro, porque, não obstante a obrigatoriedade do eleitor ter que depositar numa urna separada da urna eletrônica o voto impresso somente para ele confirmar, evidentemente que o uso hoje tranquilo do telefone celular com a câmera, ele pode fotografar com muita tranquilidade o voto dele. Então, isso realmente poderá causar um retrocesso no ordenamento eleitoral. Os deputados apresentaram a proposta e foi aprovado. Até a eleição de 2014, somente era permitido o voto do eleitor brasileiro residente no exterior para a eleição de presidente da República. Agora se passa a conceder a possibilidade para a eleição de deputado federal. Se reduz em pequenos parâmetros o limite de idade para deputados, as disputas de deputados, governador, vice-governador, senador, deputado federal, agora a idade mínima passa a ser 18 anos, senadores, governadores passa a ser 29, e é mantida a obrigatoriedade do candidato a presidente da República ter, no mínimo, 35 anos. Se cria uma cota de jovens para participar das eleições proporcionais, dentro daquela cota dos 30% que é exigida de cada sexo para disputar as eleições nos registros. Se permite o retorno dos bombeiros, policiais militares ao serviço ativo após o exercício do mandato eletivo. Nós sabemos, tem uma disposição na Constituição Federal que esses militares e os bombeiros, para se candidatarem, eles são obrigados a se afastarem do exercício da função policial. Se caso eleitos, eles vão para a reserva e depois não é facultado o retorno. Foi aprovada uma proposta na Câmara Federal possibilitando
o retorno após o cumprimento do mandato eletivo. Numa outra proposta, altera também o número mínimo de assinaturas para apresentação do projeto de iniciativa popular. Essa é uma proposta importante para a cidadania, porque se reduz para 500 mil assinaturas o abaixo-assinado para apresentar o projeto, quando hoje a realidade é a exigência de 1% do eleitorado. Então, se tomarmos por base na atual contingência eleitoral do país, 144 milhões de eleitores, seria obrigatória a apresentação de um abaixo-assinado de 1.440.000 eleitores. Eu penso que essa é uma grande proposta. A finalizar, evidentemente, que eu penso que isso não vai resultar em grandes modificações dentro do cenário jurídico, cenário constitucional brasileiro, essas propostas que estão sendo feitas, porque realmente são propostas tímidas, são propostas que não resultam num fortalecimento do processo democrático, porque realmente nós não temos aqui nenhum tópico que seja extremamente abrangente em favor do eleitor brasileiro. Eu penso que é uma reforma muito pequena, uma reforma minúscula, que não teve debate com a cidadania e que não houve, em nenhuma hipótese, a idealização do povo brasileiro para a montagem dessa reforma política. Eu quero, mais uma vez, agradecer ao grande presidente Marcos da Costa pela oportunidade de eu poder retornar a este plenário